Boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Albert, tá me ouvindo bem, Albert? Tá dando para me ouvir direitinho? Confirma pra mim aí, tá dando. Ok. Boa noite pra todos. Ok, vou dar só aqui mais 2 minutinhos. E aí vou começar essa live, tá bem? Falando um pouquinho sobre os impostos na Bolsa de Valores. Sei que tem muita gente que começou esse ano passado e ainda tá com bastante dúvidas. E aí a gente vai estar falando a respeito desse assunto, tá bem? Quem não me conhece, meu nome é Anderson. Eu sou, por formação, contador, tá bem? E a gente vai falar sobre esse tema muito importante. Eu fiz um comentário lá no Investidor da Depressão, né? O Instagram. O rapaz, o administrador da página postou um videozinho sobre... até de forma caricata, né? Brincadeira mesmo. Sobre ser preso por não ter feito declaração de imposto de renda. E aí muita gente reagiu, assim, em tom de brincadeira, mas também de seriedade, porque muita gente não tinha feito a declaração. Então essa semana chegou mais de 50 pessoas aqui na página. E aí eu resolvi estar fazendo essa live para trazer alguns esclarecimentos, tá bem? Até porque o final de ano tá aí, né? Verdade, tá chegando e a gente não pode deixar tudo para cima da hora. Vou dar só mais 2 minutinhos e aí a gente entra exatamente no tema. Ok, que bom que vocês estão me ouvindo bem. O pessoal ficou rindo bastante o post, teve cerca de 400 comentários, né? Dei uma olhadinha hoje. Repercutiu bastante. A bolsa ela tem crescido muito nesses últimos anos. Esse ano de pandemia, muita gente em casa. A Bolsa de Valores teve um crescimento muito grande, né? E muita gente não está sabendo dessa parte da declaração, que é bastante importante, tá certo? Ok, então vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível, tá certo? Então a primeira coisa você entrou na Bolsa 2020, 2019... E o que é que acontece agora, né? O que é que acontece? Quem que é obrigado a declarar? Todos os anos a Receita Federal, ela já tem sua lei, mas ela elenca, ela classifica as pessoas que deveriam fazer, são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. Eu vou ler algumas categorias aqui que foi referente a esse ano, só para vocês terem uma noção. Aqui lá no perguntão da Receita, né? Obrigatoriedade, a pergunta de número 001, elenca algumas categorias que são obrigadas. Então está escrito aqui, ó. Recebeu rendimentos tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Então esse foi um dos critérios. Se a pessoa recebeu esse valor, R$ 28.559,70, no ano de 2019, ela foi obrigada a fazer a declaração em 2020. Ela teve que informar isso à Receita, tá certo? Um outro critério fala assim, olha, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Então, de repente, a pessoa recebeu um dinheiro, R$ 40 mil, só que esse valor é isento de imposto de renda. Então, essa pessoa que recebeu R$ 40 mil, ela é obrigada a declarar um imposto de renda. Ela ficou obrigada, né? No ano de 2019 para 2020. E aí tem aquele critério que é o critério que nos interessa. É o critério de número 3 que diz assim, olha,
obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Então, é o nosso caso. Qualquer pessoa que tenha colocado R$ 1 na bolsa, independente dela ter tido lucro ou prejuízo, qualquer movimentação financeira na bolsa de valores, ela é obrigada a fazer a sua declaração. E a pergunta que muitas vezes eu tenho recebido é: quantas vezes se declara, né? Quantas vezes eu devo fazer a declaração de imposto de renda relacionada à bolsa de valores? A declaração de imposto de renda ela é feita uma vez ao ano. Geralmente acontece no período de março e abril, né? Referente ao ano anterior. Então, se por exemplo você operou na bolsa no ano de 2019, esse ano a gente teve um detalhezinho, né? Uma extensão do prazo em virtude da pandemia, que foi até o final de junho. Então, se em 2019 você operou na bolsa, você teve até final de junho, 30 de junho de 2020, para fazer a sua declaração. Quem agora em 2020 entrou na Bolsa de Valores, né? De 1º de janeiro até 31 de dezembro, a pessoa vai fazer a declaração em 2021. Geralmente no período ali de março e abril, a declaração, né? Declaração de ajuste anual. Então ali na declaração você vai estar informando algumas coisinhas, né? Que eu já vou falar para vocês aqui. O que é que você vai declarar? As informações da bolsa, eu vou especificar. Mas já que você é obrigado, isso é bom estar falando, viu? Já que você é obrigado a declarar movimentação de bolsa de valores, você foi obrigado agora, os outros critérios também você deve seguir. Então, de repente, você nunca declarou, você era isento, mas você, de repente, tem um imóvel, tem um carro. Então, agora que você é obrigado a declarar por causa da Bolsa de Valores, você também deve informar todo o seu patrimônio. Então, aquele carro que você não informava, aquela conta de poupança que você achava que não devia declarar, aquele saldo de conta corrente, aquela casa, então você agora deve declarar todos esses bens, além dos bens relativos à Bolsa de Valores, tá bem? Todos esses bens. Então, bora lá, o que é que se deve declarar, né? Você vai fazer a declaração informando ali o que ficou na sua carteira em 31 de dezembro, tá bem? Então, todas as ações que ficaram ali, passou de um ano para outro, né? Finalizou seu ano em 31 de dezembro, você vai informar na declaração no ano seguinte. Você vai informar todos os dividendos recebidos. Eu sei que tem uma galera que recebeu bastante dividendos aí em novembro. Esses dividendos serão informados também, tá certo? Juros sobre capital próprio, os dividendos, os bens na carteira e a movimentação de lucros. Tanto os lucros isentos, eu já vou falar sobre isso, quanto os lucros tributáveis, tá bem? Os dois tipos de lucro eles devem ser informados também. Isenção. Quem é que tem isenção? Anderson, as pessoas têm também, elas acabam confundindo bastante. A isenção de quem entra em isenção na Bolsa de Valores. A isenção ela se dá por vendas mensais, vou repetir, vendas mensais até 20 mil, em ações, em swing trade. Então, se você teve lucro no mês de até 20 mil em ações na modalidade de swing trade, o lucro derivado desse quantitativo de vendas de até 20 mil no mês, esse lucro ele é isento, tá bem? Ou seja, você não vai pagar imposto de renda referente a esse lucro. Você não vai pagar.
Mas isso não quer dizer que você não vai calcular esse lucro e anotar, tá certo? Esse lucro ele deve ser anotado. Então, digamos ali que você vendeu no mês, teve de vendas em um mês R$ 10.000. E com esses R$ 10.000 de vendas, você conseguiu ter um lucro de R$ 1.000. Você não vai pagar imposto de renda sobre esses R$ 1.000 do lucro isento. Mas você deve anotar esse lucro, porque ele vai ser informado na declaração ao final do ano. Tá certo? Só fazendo um parênteses, ações e ouro também, tá certo? Ouro também tem isenção. No caso, mesmo caso das ações, em swing trade, vendas mensais até 20 mil. Isenção, ações e ouro. Tá certo? Observe a palavra vendas, ações, ouro, swing trade, né? Swing trade, só lembrando, a gente tem um conceito aí no nosso Instagram, tem no feed, você pode dar uma procurada depois. Só lembrando, swing trade é aquelas operações em que você comprou uma ação hoje, dormiu com a ação com ativo e vendeu no dia seguinte ou nos dias seguintes, tá bem? Isso é swing trade. Então a isenção só é válida para essa situação, tá certo? Se você fez qualquer outro tipo de movimentação com valor diferente, né? Esse valor, se você obtiver lucro, esse valor você deve pagar o imposto de renda. Então vamos lá, você vendeu fundos imobiliários no mês. Fundos imobiliários não é ações, não é ouro, então não tem isenção. Se você tiver lucro de fundos imobiliários, você vai ter que pagar o imposto de renda. Se você vender ações acima de 20 mil no mês também, e você tiver lucro, você também vai pagar imposto de renda referente àquele mês, tá certo? Anderson, quando é que eu vou pagar? Se você vendeu fora da isenção, um exemplo, no mês de janeiro, você tem até o último dia útil do mês seguinte, no caso você tem até o final, último dia útil de fevereiro, para pagar esse imposto relacionado às vendas do mês de janeiro. Se você vendeu em fevereiro, você tem até março, e assim sucessivamente. Se você vendeu em abril, você tem até o último dia útil do mês de maio, dia útil, tá bem? A gente não pode confundir com o último dia, porque pode ser um domingo, não é dia útil, tá certo? E aí complica. Se passar desse período, você vai pagar, mas aí vai entrar um pouquinho de juros, tá bem? E o que a gente menos quer na Bolsa de Valores é estar perdendo valores, né? Perdendo um pouquinho ali de taxa, um pouquinho de taxa aqui, outro lugar, e tá pagando juros, não é legal. Então, você vai ter que, todos os meses, apurar o seu lucro, independente de ser um lucro isento ou não isento, ou tributável. Se ele for um lucro isento, você vai anotar, porque essa informação vai constar lá na declaração anual, tá certo? Ali no período de março e abril do ano seguinte, tá bem? Agora, se esse lucro foi um lucro tributável, aí você vai aplicar uma alíquota em cima desse valor do lucro e você vai pagar o imposto de renda, tá certo? Imposto de renda, um imposto de competência federal, é ele que vai incidir sobre os lucros provenientes de operações da Bolsa de Valores. Você vai ter que ir no Sical, que você pode... tem um linkzinho, acho que eu coloquei aí também nos destaques. Você pode ir lá no Sical, que preencher direitinho os valores, seus dados pessoais, CPF. Você vai gerar um DARF e você vai pagar esse DARF, tá bem? O que é o DARF? Documento de Arrecadação da Receita Federal. Então você vai colocar o código, né? 6015, são as operações relacionadas à Bolsa, tá certo? Você vai pagar. Então você vai pagar esse imposto e vai ficar com isso tudo anotado. Quando for na declaração anual, você vai informar, mês de junho, tive tanto de lucro tributável, você vai colocar. Tive imposto de renda retido na fonte, você vai colocar. Então ele vai dizer quanto você vai ter que pagar.
E lá embaixo no campo, tem um campo assim, pago. Aí você vai colocar que já pagou, tá certo? Então, resumindo, você que está chegando agora, resumindo, nós temos duas situações. A primeira situação é a declaração, ela é uma vez ao ano, tá certo? No ano seguinte. A segunda situação é a seguinte: você vendeu. Se você vendeu dentro do contexto de isenção, você vai apurar o lucro ou prejuízo, vai anotar para informar na declaração anual, né? Agora, se você vendeu com lucro, aí você já vai ter você tem um prazo de até o final do mês seguinte, o último dia do mês seguinte, para pagar esse imposto, tá bem? E é isso que muita gente tem esquecido. Tem muita gente que não está pagando, tem muita gente que às vezes se passa. Por exemplo, ETF não tem isenção, fundos imobiliários não tem isenção, tá certo? Mini índice, dólar, opções, nada disso tem isenção, tá bem, gente? A isenção é apenas para vendas mensais até 20 mil, vendas mensais até 20 mil, em caso de lucro, na venda das ações ou ouro em swing trade, tá bem? Em swing trade. Então, cálculos mensais. Por que nós devemos fazer os cálculos mensais? Porque eu vou ficar sabendo se estou tendo prejuízo ou se estou tendo lucro, tá certo? Eu vou apurar e vou anotar tudo direitinho. Tem a galera que é buy and hold, ou melhor, compra e segura aquela ação. Não vende, não tem a ideia de vender. Então, essa galera também pode estar fazendo os cálculos mensais, porque você pode estar adicionando os custos, tá certo? Todos os custos ali de corretagem, emolumentos, ISS, se vier descontado, todas essas taxas, elas podem ser incluídas no preço da ação. Então, digamos que você comprou a ação a R$20, mas teve ali R$2 de taxa de corretagem, emolumento, etc. Então, você pode colocar esse custo da ação de R$22, R$20 das ações e mais R$2 de despesas que você teve. Isso vai servir para diminuir o seu imposto de renda. Isso é legal, tá bem? Isso é legal. Se você não coloca os custos, você vai acabar pagando um pouquinho a mais, tá bem? Um pouquinho a mais de imposto. Geralmente a galera não quer colocar, Anderson, estou com preguiça, não quero colocar os custos, porque tem que fazer um rateio, dá um pouquinho de trabalho. Então, você pode declarar assim, tá certo? Pode fazer os cálculos assim. Agora, se você incluir os custos, você vai pagar imposto de renda um pouquinho menor e dentro da legislação, tá bem? Isso tudo é dentro da legislação. Tem uma perguntinha aqui, eu vou só abrir a sessão, tá bem? Mas eu vou responder no final. Se eu comprei uma ação por X e vendi por Y, tive lucro de R$50, preciso declarar no final do mês ou posso somente anotar e declarar no ano que vem? É o Breno que está perguntando. Eu acabei de falar, viu, Breno, que você chegou agora. Qualquer lucro ou prejuízo, Breno, você tem que anotar. Tem que anotar. Agora, se for um lucro isento, você só deixa anotado para informar na declaração anual, uma vez no ano. Agora, se for um lucro tributável, você tem que aplicar uma alíquota em cima daquele lucro, ir lá num site chamado Sicalc, preencher uma guia de recolhimento para pagar o imposto. Se esse lucro foi no mês de janeiro, você tem até o último dia útil do mês seguinte, no caso você tem até o final de fevereiro, para pagar essa DARF, tá certo? Na declaração anual, aí você vai informar tudo isso aí, tá bem? Que você teve o lucro e você também vai informar o pagamento da DARF, tá certo? É isso aí, anota tudo para ver se fechou positivo, né? Tem a galera que tá fazendo day trade também para avaliar se tá valendo a pena, se não tá valendo a pena, se a pessoa tá perdendo dinheiro ou não. Tudo isso, tá certo?
Então, cálculos mensais, por que fazer? Também a questão da organização, né? Organizar para a declaração anual. Tem a questão do pagamento de DARF, tá certo? Até o final do mês seguinte. Adicionar os custos, anotação dos prejuízos, isso também é importante. Porque observe, se você teve prejuízo, esse prejuízo ele pode ser compensado, tá certo? Então também é importante anotar por causa disso. O prejuízo de um mês pode ser compensado com os lucros futuros. O prejuízo ele sempre vai andar para frente. Então você pode estar compensando esse prejuízo, tá certo? Prejuízo de swing trade compensa com prejuízo de swing trade. Prejuízo de fundo imobiliário compensa com prejuízo de fundo imobiliário também. E prejuízo de day trade compensa com prejuízo de day trade. Tem essa regrinha também, tá certo? Você não pode estar misturando as coisas. Operação de day trade, tudo separado. Operação de swing trade, separado. Fundo imobiliário também separado, tá certo? Porque o prejuízo só vai compensar com o lucro da operação, mesmo tipo de operação, tá certo? Ok. Aí tem outro detalhe aqui, que foi a galera que me perguntou assim: Anderson, eu não declarei ou eu declarei errado. Só antes de falar sobre isso, só falar um outro detalhe, né? Que eu disse que se você agora é obrigado a declarar por causa da Bolsa de Valores, você tem que informar o outro patrimônio também que você tenha, né? E uma coisa que a galera não está observando é a questão da origem, né, desse dinheiro. Imagine o seguinte: você comprou 10 mil reais em ações. Aí você não tem um lastro fiscal, ou seja, você não tem uma comprovação de onde veio esse dinheiro, esses 10 mil reais, que foi utilizado para comprar essas ações. Como é que você vai informar para a Receita? Ó, Receita, eu tenho 10 mil em ações, mas você não vai informar de onde veio esse dinheiro para comprar as ações. Hein? Então tem 3 maneiras, eu vou dar 3 dicas, hein? 3 dicas. Se você é empregado, se você é empresário, você naturalmente já tem um lastro fiscal, você já sabe como falar isso para a Receita. Ó, Receita, eu comprei isso aqui, tá bem? Eu comprei isso aqui, mas o dinheiro foi do meu trabalho, da minha empresa. Eu tenho no meu Prolabore aqui que eu retiro. O dinheiro foi oriundo do meu trabalho, tá certo? Você que é empregado, você tem no final do ano ali o seu informe de rendimento que você vai colocar na declaração anual também. Agora, se você recebe o dinheiro, por exemplo, Anderson, eu recebi doação de meu pai, eu não tenho comprovação desse dinheiro. Eu recebi uma doação de meu pai. Então, você vai poder estar colocando isso como doação na sua declaração, tá certo? Mas aí o seu pai também vai ter que colocar na dele que doou o dinheiro para você. Então, a primeira opção é essa. Se você não tem um lastro fiscal, né, como a gente fala, se você não tem uma comprovação, você é um autônomo, você não tem uma comprovação da origem do dinheiro que você utiliza para colocar na bolsa. Então a primeira dica que eu dou para vocês é você fazer essa questão da doação, conversar em casa, ver se seu pai e sua mãe eles declaram. Se eles não declaram, ainda assim eles podem declarar, tá certo? Mesmo quem não é obrigado a declarar, pode estar fazendo a declaração. Então seu pai vai colocar lá, olha, doei 10 mil para o meu filho. E você vai colocar na sua declaração, olha, eu recebi 10 mil reais de meu pai e com esses 10 mil eu comprei ações, tá bem? É uma situação. A segunda situação é você fazer o carnê-leão, né?
é você informar para a Receita esse dinheiro. Você vendeu alguma coisa, não tem comprovação daquela renda, você pode colocar esse dinheiro lá no Carnê-Leão, preencher direitinho, né? Pagar um imposto em cima desse dinheiro e ao final do ano você vai ter comprovação, digamos assim, né? Da origem desse dinheiro que você utilizou para comprar ações na bolsa. Então a primeira dica que eu dou, tá certo? A questão da doação. A doação também, quem tem filhos pequenos, viu? Quem tem filhos pequenos, que está investindo na bolsa também. Minha filha, por exemplo, ela começou a investir na bolsa com 6 meses, né? Ela está com 1 ano e 4 meses. Então o dinheiro que ela tem é o dinheiro recebido meu e da mãe dela, né? Então ela vai colocar, a gente coloca na declaração como forma de doação, tá certo? Doação, você pode o Carnê-Leão também. E a terceira opção, você pode abrir um MEI, que é o microempreendedor individual. É uma forma de você estar legalizando o seu trabalho, tá bem? E está legalizando também a receita que você está recebendo para colocar lá na Bolsa de Valores, tá bem? Então as 3 dicas que ficou aí para legalizar. Muito jovem está entrando na bolsa e não sabe como fazer. Doação é uma opção, Carnê-Leão, e a terceira opção é abrir uma MEI, tá certo? Então vamos andando. Não declarei ou declarei errado, né? Não declarei ou declarei errado. Então tem pessoas que não estão declarando. Mas quando você faz movimento de compra e venda na Bolsa de Valores, fica retido ali um imposto, uma pequena parcela, que nós chamamos de dedo duro, tá certo? Dedo duro. Então, de repente, você não declarou, mas a Receita está sabendo. João operou na Bolsa e não declarou aqui a retenção de 10 centavos, 20 centavos, R$1, tá certo? A retenção chega a 1% e 0,05, depende da operação. Então tem uma retenção bem pequenininha que a gente chama de dedo duro. E aí vai acontecer, pode acontecer, de você ter o CPF bloqueado, tá bem? Pode acontecer de você ter o CPF bloqueado, infelizmente. Eu tenho recebido pessoas, jovens até, com CPF bloqueado, tá bem? A Receita tem um prazo, gente, de até 5 anos para requerer a declaração e o pagamento dos impostos. 5 anos, tá bem? Esse é o prazo de prescrição, tá certo? Então, se você está fazendo algum tipo de operação e não está prestando atenção nisso, você pode ter problemas sérios com a Receita. Tá bem? Então foi isso que a galera viu lá no vídeo. A questão de você não declarar e ter o CPF suspenso traz algumas consequências, né? Eu recebi um caso de um cliente aqui que ele não estava podendo movimentar nada de conta corrente, nada bancário. E outro dia eu li um depoimento, um comentário no YouTube de um rapaz que não tinha feito nenhum tipo de declaração. Ele estava desempregado, ele começou a trabalhar depois, tá certo? E um dinheiro chegou a ser depositado em virtude desse trabalho dele na conta, mas ele não podia retirar. Imagine, desempregado, com dinheiro retido no banco, precisando do dinheiro, essa é a pior situação, e agora ele não tinha como fazer a declaração anual de imposto de renda porque ele não sabia fazer, né? Ele ficou numa situação muito difícil de sair disso aí. Ele não vai achar qualquer pessoa que saiba fazer, tá bem? Nem todos os contadores sabem fazer, a realidade é essa. É algo bem específico, tá bem? Então ele vai ter toda essa situação aí. E quando a gente é jovem também, mais jovem, a gente não pode ficar dificultando, né? Você com o CPF bloqueado, sua vida financeira. Acho que todo mundo pensa em viajar para fora do país, né? Aí você não pode, porque o CPF está suspenso,
tá bem? Então a melhor maneira de você consertar isso aí, se você ainda não recebeu notificação, da Receita, você pode estar declarando, tá bem? Se você declarou errado, você também pode estar retificando essa declaração, tá certo? Você pode estar retificando essa declaração. Tem que ter esse cuidado, viu, gente? Se você já foi informado, já caiu na malha fina, receber a cartinha lá de intimação, aí a retificação é bloqueada pela Receita, você não consegue mais, aí você agora vai ter que fazer uma defesa, tá bem? E já complica um pouquinho mais, tá certo? Se for fazer algo atrasado, você vai pagar uma multa aí de R$165 e vai fazer a sua declaração e vai regularizar a sua situação. Cuidado, tem muita gente com o CPF bloqueado, muita gente, tá bem? Estamos quase finalizando. Deixar um conselho aqui, 18h32 agora, tá deixando um conselho para vocês sobre a questão do day trade, né? Que a gente tem ouvido muito falar, tá certo? E infelizmente algumas pessoas, essa pandemia, essa ansiedade que a gente está vivendo dentro de casa, muitas pessoas tem gerado ansiedade, né, em todo mundo, né? Mas algumas pessoas têm canalizado isso no mercado financeiro e tem chegado bastante histórias tristes aqui para mim, tá bem? Bastante histórias tristes mesmo, tá certo? Que a gente recebe. Até a gente, assim, não é nenhum parente nosso, mas a gente fica bastante triste também. Então é uma dica, eu sei que não tem exatamente nada a ver com a parte de contabilidade, mas é um conselho para todo mundo, viu? Se cuidar, focar no trabalho. O importante é trabalhar, gerar renda e fazer aportes. Se você ficar focado em bolsa de valores, esquecer qualificação, esquecer o seu trabalho, isso só vai te atrapalhar, tá certo? Meia hora aqui, né? Rapidinho. Eu acho que deu inicialmente para estar esclarecendo a dúvida de vocês. E o canal tá aberto, tá certo? Quem quiser tá tirando qualquer dúvida, pode mandar um direct para mim. E tem o Zap também, se quiser, viu? E agradeço a atenção de vocês. Qualquer duvidazinha que ficou, não deu para entender alguma coisa, é só mandar mensagem para mim, viu? Um abração para todos. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Obrigado, gente.